E agora vamos para a nossa entrevista. Jornal das 6, entrevista. A gente estava falando em Porto de Santos, liberado para o PCC, aqui com a gente, conosco no estúdio da 96 FM, a presidente da Associação de Delegados de Polícia Civil do Rio Grande do Norte, delegada Thaís Aires, nossa entrevistada de hoje. Boa noite, doutora Thaís, obrigado pela presença. Boa noite, Enio, boa noite, Bruno, Dinarte, Gustavo e a todos que nos acompanham. Eu que agradeço o convite e o espaço. A ADEPOL lançou uma campanha com o objetivo de valorização da carreira de policial civil, mas que nada tem a ver com o salário, né, doutora? A campanha tem o objetivo de mostrar que os policiais civis investigam sim. É isso mesmo? Exato, exatamente. Vou puxar o gancho, né, do que vocês estavam falando sobre a questão do Porto de Santos. Imagine que para desbaratar uma quadrilha que consegue, né, exportar, traficar, né, essa quantidade toda, você imagina a quantidade de gente envolvida, todo um contexto e tudo que eles fazem. Então, para desbaratar uma quadrilha dessa, é uma investigação extremamente demorada, assim como para prender os grandes traficantes, assim como para investigar um homicídio, para desvendar um estupro, por exemplo. Tudo isso precisa de uma investigação, de um trabalho muito acurado e muitas vezes demorado da Polícia Civil, e que ele precisa ficar sob sigilo, porque a gente não pode revelar os nossos métodos. A gente até divulga os resultados dos nossos trabalhos, mas o que a gente quer com essa campanha é que as pessoas saibam, sim, que aqui no Rio Grande do Norte existe investigação qualificada, a Polícia Civil tem números expressivos, mas até um meia-culpa que a gente faz, a gente, enquanto entidade de classe, a gente reivindica muito salário, reivindica muito mais pessoal, a gente reivindica melhores condições e diz que a gente não consegue fazer mais por causa desses déficits, e a gente acaba esquecendo um pouco de falar para a população o que a gente faz, e a gente faz muito. Então, o intuito dessa campanha é mostrar para a população que existe no Rio Grande do Norte uma polícia civil que, apesar de todos os pesares, é muito atuante, é muito combativa, muito capacitada, para que as pessoas entendam. Muita gente nem sabe a diferença de cada instituição dentro da segurança pública, dessa engrenagem que é a segurança pública, entender o trabalho da Polícia Civil e, principalmente, confiar e colaborar com o trabalho da Polícia Civil. Então, o objetivo dessa campanha é esse. Doutora Thaís, nos últimos meses, a Polícia Civil conseguiu reduzir o passivo de inquéritos sobre homicídios. Foi isso mesmo? Exato. Esse ano, até novembro, dados do diretor da DHPP, a Polícia Civil instaurou cerca de 400 inquéritos e remeteu mais de 600, ou seja, está diminuindo o passivo, né? Isso, claro, é um trabalho muito grande. Eu estive, antes de assumir na ADEPOL, né, eu fico à disposição, mas eu passei 5 anos na divisão de homicídios. Eu posso lhe dizer que a sensação que eu tinha era que a gente pegava um inquérito de homicídio, era como se fosse uma rocha, que a gente está tentando rolar montanha acima, e quando a gente está chegando lá no cume, rola outras 3 pedras aqui, que são outros 3 homicídios que acontecem. A gente vai tentar evitar que ele chegue lá embaixo, aí quando a gente vem pegar esse rola, e aí é sempre um retrabalho. Então, assim, a investigação de homicídio, só para exemplificar, é uma investigação extremamente complexa. Você imagina que, às vezes, um depoimento de uma testemunha que o promotor, que o juiz lê ali em 5, 10 minutos, a gente passou, às vezes, ali 2 horas e meia conversando com aquela testemunha para conseguir extrair o mínimo dela, né? Então, esse trabalho todo que a gente tem para chegar, ninguém vê, mas sim, a gente consegue, como eu falei, a gente consegue ter números super expressivos, e esse é um deles. A gente remete mais inquérito de homicídio, que é uma investigação extremamente complexa, do que instaura. Óbvio, isso se deu também pela redução do número de homicídios. Se você tem menos homicídios para investigar, você consegue dar mais andamento às investigações em curso. E houve realmente uma redução do número de homicídios? Houve considerável, houve sim, considerável. Aí a gente tem outros números. Só esse ano a Polícia Civil já remeteu mais de 12 mil inquéritos para a Justiça, né? As DEANs já solicitaram inúmeras medidas protetivas. A DEICOT, por exemplo, que é uma delegacia pouco falada, que é a da Delegacia de Crimes contra a Ordem Tributária, já recuperou aí mais de 4 milhões em dinheiro público, né? Que isso volta para a população e volta, né? Em benefícios para a população. Então, assim, são inúmeros trabalhos, inúmeros. Eu vejo muito, Dinarte fala sempre do combate à corrupção, que cobra muito e que é necessário. Ontem mesmo a DECOR, né, que é a Delegacia de Combate ao Crime, a corrupção, fez uma operação, prendeu 2 agentes públicos que estavam envolvidos com contrabando de cigarro. Enfim, todos os dias a Polícia Civil tem um trabalho para mostrar, mas às vezes acaba que, diante
das nossas reivindicações, esse trabalho acaba sendo omitido. A ideia dessa campanha foi muito interessante, porque eu estava num grupo, a gente estava fazendo um treino em grupo, e aí estava se comentando aquele caso terrível de um menino que sofreu um estupro no shopping, né, no banheiro do shopping. Sim. E aí a menina comentando, que absurdo, não sei o quê. Aí a outra falou assim, não, mas isso já está sendo investigado. Aí a outra colega falou, que investigado? Isso é coisa de cinema, isso aqui não existe aqui no Rio Grande do Norte, não. Eu dei aquele pinote, né? Opa, como assim não tem aqui? Aqui tem sim investigação e a gente consegue fazer relevantes trabalhos. E a população precisa entender isso. Nesse caso, por exemplo, se não fosse o trabalho da Polícia Civil que conseguiu identificar e prender, quantos outros meninos não seriam vítimas desse crime tão horrível? Né? Então, o trabalho da Polícia Civil, a população precisa entender essa importância. O trabalho de você prender um homicida, por exemplo, impede que outros homicídios aconteçam. Que a gente fala que a impunidade é a grande mola propulsora da criminalidade. E é exatamente o trabalho da Polícia Civil de identificar os autores dos crimes e levá-los à justiça. E aí é assim que a gente combate a impunidade, através, né, de uma investigação qualificada e lá na frente a pessoa ser processada. Mas, doutora, a senhora falou sobre alguns dos dados, sobre a importância de mostrar à população como e qual e quais os resultados do trabalho da Polícia Civil. Agora, como essa campanha, como idealizaram e como estão executando essa campanha para que essas informações cheguem à população, cheguem à sociedade, cheguem lá na ponta, nas periferias, para que as pessoas saibam esse trabalho, conheçam esse trabalho da Polícia Civil. Bom, a campanha ela foi idealizada por uma agência e a ideia é que não só a gente use os meios de comunicação, como está sendo feito agora, sim, que aqui, né, a gente tem, ainda bem que a gente tem um espaço, uma rádio de audiência que alcança todos os públicos, mas também os próprios delegados de polícia nas suas unidades fazerem esse reforço, trabalharem com a camisa, explicar a campanha e a gente tentar, de algumas formas, chegar em todas as populações, porque muitas vezes o trabalho da Polícia Civil ele fica muito adstrito à população que gosta de jornais, né, voltados para a temática policial, e a gente precisa atingir todos os nichos para que as pessoas entendam. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalha comigo, na minha família, e eu perguntei um dia a ela, disse, você sabe a diferença do trabalho da Polícia Civil para a Polícia Militar? Ela disse, não, para mim é tudo polícia. Eu digo, não, todas são importantes e cada um tem um papel fundamental nessa engrenagem que é a segurança pública, mas eu fui explicar para ela qual é o trabalho da Polícia Civil, que é exatamente esse de investigar. Depois que o crime acontece, quando não há uma prisão em flagrante, vai caber à Polícia Civil correr atrás desse prejuízo que a sociedade já teve. Como conclua? Não, juntar as provas para essa pessoa ser levada à justiça. Como vocês esperam que essa campanha ajude a reverter a percepção de falta de confiança que hoje existe, não é nem no poder público no geral, a gente percebe isso com relação especialmente a notificar algum tipo de ocorrência, né? Quando há roubo, quando há assalto, eu não vou fazer BO porque não vai resolver, porque não resolve. Como é que vocês esperam que essa percepção seja revertida? Exatamente através da conscientização e trazendo esses números que a gente traz. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu acho muito expressivo uma polícia que hoje tem cerca de 1.400, que até bem pouco tempo atrás era 1.130 policiais, entre agentes, delegados e escrivães. A gente teve um incremento bom agora, mas que ainda não é suficiente, né? Mas, assim, uma polícia de pouco mais de 1.000 policiais conseguir remeter 12 mil inquéritos em um ano. Então, as pessoas precisam saber disso. É como eu disse, nós, enquanto, né, pessoas que representam as classes da Polícia Civil, a gente fala tanto de a gente precisa de mais efetivo, a gente precisa de mais estrutura, e a gente acaba não falando. Sim. Quase 1.000 por ano, 1.000 por mês. Deixa eu me perguntar uma coisa. Na semana retrasada, nós recebemos aqui na 96, aqui no Jornal das 6 e no Metendo na Colher, 2 delegados. O delegado de Macaíba, que é pau para dar em doido em relação a combate à marginalidade. Recebemos uma delegada aqui que desvendou um caso maravilhoso. Cinematográfico. Daniele. O nome do delegado de Sidógio, do doutor Sidógio. Teve um caso aí também de um delegado da Quinta DP, que ele estava desvendando muito roubo de celular e foi transferido. Todos 3. Eu tenho esses 3 exemplos aqui dos últimos 20 dias de gente que está desenvolvendo um trabalho maravilhoso e de alguma forma se sentiu pressionado para mudar de delegacia, para ser transferido. Doutor Sidógio veio aqui e através dos microfones da 96. A doutora Daniela também já ficou confirmada, viu? A doutora Daniela está confirmada, continua na mesma delegacia.
Como é que a senhora vê, não se sente desprotegido quando colegas seus, 3 de uma vez, assim, nos últimos 15 dias, sofrem problema em relação a estar desvendando muitos casos? São algumas situações diferentes, né? No caso do doutor Sidócio, é a própria criminalidade que está tentando fazer com que ele saia de lá. O que é natural, isso é sinal de que ele está fazendo, sim, um bom trabalho. Porque delegado de polícia, assim como as outras, o policial, em geral, ele tem que incomodar mesmo. A criminalidade tem que se sentir incomodada. No caso de doutora Daniela, já ficou confirmado que ela permanece, e aí eu nem queria entrar no método de administração, ter ou não a intenção de mudá-la, porque, de fato, não houve nenhuma publicação oficial. Mas é fato que os delegados de polícia precisam ter garantias para desenvolver o seu trabalho. Do Ministério Público e do juiz. Exato, né? Um juiz, ele, para ser removido, Ele não pode. Né? Assim, a gente só tem uma inamovibilidade relativa de 1 ano. A gente não pode ser mudado de local dentro de 1 ano. Mas depois disso a gente pode. Então, a depender de quem esteja na gestão, pode haver algum tipo de ingerência, né? Doutora, a senhora como integrante da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, como é que a senhora viu a recondução da doutora Ana Cláudia à frente da Polícia Civil? Doutora Ana Cláudia, ela foi, inclusive, presidente da ADEPOL durante 2 gestões e eu, inclusive, participei da diretoria dela. Ela é uma gestora e é uma líder nata, né? O que ela conseguiu fazer nessa gestão, nesses 4 anos de gestão, a Polícia Civil, de fato, deu um salto de desenvolvimento. Todos os gestores, qualquer um que passar por lá vai ter erros e acertos, isso é óbvio. Mas ela conseguiu muitos avanços em termos organizacionais e até de estrutura física, aumento, inclusive, do orçamento da Polícia Civil, tudo isso aconteceu na gestão dela. Então, eu acredito que erros e acertos existem, mas ela tem muitos acertos. Esses dois policiais militares que foram assassinados, as investigações estão em curso. Exato. Eu falei, antes de vir para cá, eu já imaginava que isso fosse ser perguntado. Eu falei com o Dr. Márcio Lemos, que é o diretor da DHPP, e aí ele me passou que existe dentro da DHPP o NIMAS, que é um núcleo de investigação, inclusive já existia quando eu estava lá ainda, e é fato, morte de agente de segurança pública, morte de agentes estatais, precisa, sim, por falar, a vida do policial tem mais valor do que das outras pessoas. Não é essa a questão. É quando se mata um policial, em razão dele ser policial, o Estado está sendo afrontado. Inclusive, essa é uma informação importante para a campanha, passar, olha, esse ano 2022, tais agentes públicos de segurança foram mortos, esse crime foi elucidado, esse não foi, porque eu não vou lembrar aqui todos, mas eu lembro que boa parte deles foram elucidados. Sim. Ele não conseguiu me passar dados exatos desse ano, porque ainda tem muita investigação em curso, né? E às vezes o inquérito demora até mais de 1 ano. Mas, assim, do ano passado, ele me disse que dos casos de morte de agentes de segurança pública, 75% foi resolvido. E as pessoas precisam, como eu digo, a gente precisa massificar essas informações, que é exatamente esse o objetivo da campanha. Tanto de que a Polícia Civil... saber que não há impunidade nesse tipo de De situação. fato. E também o próprio agente público precisa saber disso, para que ele sinta segurança enquanto nós exercemos o seu trabalho. Exato. A gente fala assim que não há impunidade, a gente precisa dizer que se a Polícia Civil, com tão pouco, consegue fazer tanta coisa, imagine se tivesse mais estrutura e mais pessoal. O grande gargalo da Polícia Civil hoje ainda é pessoal. Doutora Thaís, eu queria aqui agradecer, doutora Thaís Aires, presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Espero que a senhora tenha muito sucesso nessa divulgação do trabalho da Polícia Civil. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo espaço, estou sempre à disposição, né? E que a população saiba que por trás de cada prisão, de cada medida protetiva, de cada apreensão de droga, existe uma investigação que não se vê.